Bel, professora de História, e agora no explicador virtual a gente vai continuar a ver sobre a Revolução Cubana. Bom, vamos dar uma volta, assim, vamos lembrar a Revolução Cubana. Por muito tempo, Cuba foi governada de acordo com os interesses norte-americanos. E aí tinha um presidente, Fulgêncio Batista, que era mais um desses que estavam sempre governando de acordo com o que os Estados Unidos queriam ou interessava a eles. E aí começou uma guerrilha comandada por Fidel Castro, que conseguiu chegar ao poder e implantou o socialismo em Cuba, né? E aí o que acontece? Você acha que os Estados Unidos, que até então tinham lucro, né, ficaram felizes com isso? Claro que não. Vamos lembrar que a gente está no contexto de Guerra Fria. De um lado a gente tem a União Soviética e o modelo de governo comunista. Do outro você tem os Estados Unidos e o modelo de governo capitalista. Os dois estão ali tentando disputar atenção, ter áreas de influência, de foco. Então você perder ali na América um país que vira comunista, isso é muito ruim para os Estados Unidos. Muito mais ainda, lembrando em consideração que sempre governou, sempre teve interferência direta no governo cubano. Então o que acontece? De que forma que os Estados Unidos podem prejudicar Cuba? Vamos lembrar que os Estados Unidos tentou invadir Cuba, a invasão da Baía dos Porcos não deu certo. Então ele vai e tenta mexer no bolso, porque quando mexe no bolso afeta, né? Então faz uma série de sanções econômicas através de embargo. O que é embargo? Você não pode começar embargo, ó, tá? É como se fosse embarreirando mesmo. O embargo dos Estados Unidos a Cuba, descrito em Cuba como el bloqueo, termo em castelhano que, conforme as traduções oficiais em português, significa embargo. É um embargo econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba pelos Estados Unidos. Então o que significa? Os Estados Unidos não comercializam, não tem mais nenhum tipo de contato econômico, financeiro, né? Um monte de relações que havia entre Estados Unidos e Cuba é ali cortado. Ah, mas por que é cortado? É cortado exatamente como forma de falar assim, não, a gente não concorda com esse tipo de governo. Gente, tudo, você pensar em Revolução Cubana, você não pode esquecer de contexto de Guerra Fria. A Guerra Fria, que foi fria exatamente porque não teve confronto direto, ela vai fazendo com que várias outras revoluções ao redor do mundo aconteçam. União Soviética e Estados Unidos sempre ali, ó, dando suporte, dando apoio ideológico, às vezes até arquitetando mesmo. Então se você se posiciona mais ao lado da União Soviética, porque você vira comunista, você vira inimiga direta dos Estados Unidos. Então esse embargo é uma forma de frear mesmo Cuba. A Revolução Cubana, que queria uma transformação total na sociedade, inclusive econômica, acaba tropeçando nesse embargo aqui dos Estados Unidos. Vamos lembrar que Estados Unidos, superpotência mundial já nessa época, Estados Unidos que poderia conceder empréstimos, que teria uma série de relações que sempre facilitam aqueles países menos desenvolvidos, mas que ali é rompido. Quando Fidel e todos os revolucionários se aliam ao governo comunista, implantam ali, não só contra o capitalismo, vamos lembrar, estatização das empresas americanas. Então as empresas que estavam ali viram agora de Estado, agora é de Cuba. Então esse embargo econômico é exatamente por causa dessa série de medidas que foram feitas em Cuba, no sentido de estatização, no sentido de maior independência e autonomia em relação aos Estados Unidos. A Cuba após a Revolução. Vamos lá. Teve a Revolução, Fidel se instaurou no poder, e aí Cuba foi aprofundando sua dependência com as nações socialistas e sustentou sua economia por meio dos auxílios e acordos firmados com a União Soviética. Por quê? Eu não acabei de falar que teve embargo econômico dos Estados Unidos? As duas potências nessa época que poderiam dar um suporte econômico, que poderiam auxiliar ali, eram Estados Unidos ou União Soviética. Se os Estados Unidos rompem com Cuba e fazem esse embargo econômico, a saída quase que assim clara é a União Soviética. Então a União Soviética
torna-se parceiro muito importante de Cuba nesse pós-revolução, nesse momento de se estabelecer como governo, de se estabelecer como regime que estava nascendo. O país destacou-se nas áreas de educação e na saúde e tem um dos melhores IDHs da América Latina. IDH, gente, é Índice de Desenvolvimento Humano. É um número que é usado para você medir algumas coisas como nível de analfabetismo, taxa de mortalidade infantil, por exemplo, esgoto, né, saneamento básico. São uma série de variáveis que entram dentro do IDH, tentando mostrar o quê? Quais são as condições daquela população. E pegando o nível de América Latina, Cuba se destaca como um dos melhores, ou seja, uma das melhores condições. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da saúde e da educação. A saúde, né, os médicos, o sistema de saúde de Cuba é considerado um dos melhores do mundo e também a educação teve um desenvolvimento muito grande, tá? Isso sempre vamos lembrar que a União Soviética ajudou nesse processo de estabelecimento. Preste atenção, quando você fala que tem saúde, educação, que são os melhores índices, não pense que a gente está aqui tentando pintar Cuba como o melhor dos mundos. Não, efetivamente esses índices são os maiores, são os melhores. Só que tem outras variáveis que influenciam de uma outra forma. Nunca nada é 100% bom nem 100% ruim. Então, de fato, saúde e educação tem níveis bacanas. Mas será que lá tem uma liberdade, por exemplo, de se locomover, de sair de Cuba? Será que o desenvolvimento tecnológico acompanha igual? Então vamos sempre pensar que quando a gente estudar qualquer coisa, nunca pode ter uma visão de que isso foi só maravilhoso. Não. Sempre tem os índices positivos, mas também tem os negativos. A gente vai ver até que teve um período em que cubanos saíram, né, quiseram sair e ir para os Estados Unidos. E aí você pensa, poxa, se eles achassem então Cuba o melhor dos mundos, eles não iam querer sair, não é? Então sempre fica pensando nesse lado. Tem os aspectos positivos, mas também tem os aspectos negativos. A partir da década de 1990, o desmonte da União Soviética exigiu a reformulação da política econômica do país. O que acontece? Final dos anos 1990, a União Soviética acaba, é extinta. Então, se a União Soviética era aquela que... O embargo econômico dos Estados Unidos está permanecendo. Então, se a União Soviética é aquela, né, que dá dinheiro, que dá apoio, que está ali sendo uma base de sustentação, e ela acaba, quem é que vai dar esse dinheiro? Quem vai ser esse suporte? Quem vai ser essa base? Sob o comando de Raul Castro, a ilha vem passando por reformas políticas e econômicas do futuro incerto. Então aqui eu já dei uma adiantada para você. Você falou, Raul Castro, mas e o Fidel? Isso daqui é para a gente poder dar uma fechadinha na parte econômica, tá? Para você conseguir ver o desenvolvimento. Teve embargo econômico dos Estados Unidos, a União Soviética entra como patrocinadora desse governo cubano. Quando a União Soviética acaba, Cuba passa por dificuldades financeiras, tá? Então isso daí é só pra gente dar uma fechadinha na parte econômica. A Revolução por Che Guevara. A gente vai ver o Che Guevara por quê? O Che Guevara ele ficou com uma figura muito forte da Revolução Cubana, certo? Não só da Revolução Cubana, mas de revoluções pelo mundo inteiro. Vários jovens, quando vão começar a estudar história e ver as revoluções ao longo do mundo, ficam, né, essa camisa, essa figura do Che Guevara é uma figura muito difundida. Porque assim, diferente do Fidel e Che Guevara lutaram juntos pela Revolução Cubana. Qual foi a diferença? O Fidel estabeleceu-se no governo, né, virou presidente, então ele ficou ali, ele era símbolo de Cuba. E aí todas as críticas que se tem ao governo cubano, ao regime cubano, acabam caindo sobre Fidel. Então a figura dele não é mais tão incontestável. O Che Guevara, ele inicialmente até participa do governo, só que ele acreditava que a revolução era permanente. Então ele não fica atrelado só à Revolução Cubana. A imagem dele fica de um jovem com ideais que queria fazer um melhor, que queria lutar por uma transformação no mundo. Então, a revolução é permanente. Enquanto houver uma criança faminta
um pai de família sedento, um povo expropriado e um caudilho de calças curtas, não morrerei atrás de uma mesa com pilhas de papéis. Penso na selva, na luta, nas trilhas. Morro com o dedo no gatilho. Ideias são mais fortes do que governo. Então o Che Guevara, ele conseguiu reunir na figura dele essa questão da luta por uma revolução, por uma sociedade melhor, por um lugar onde não vai ter o quê? Um povo com fome, crianças famintas. Então ele não ficou tão ligado, apesar de surgir e ganhar força durante a Revolução Cubana, ele sai de Cuba, vai lutar em outras revoluções, então ele fica como símbolo de uma revolução permanente, não apenas da Revolução Cubana, diferente do Fidel. Então a gente vai ficando por aqui, né? A gente depois volta a falar um pouquinho mais sobre a Revolução Cubana. Tchau!